Deus deu, vamos compartilhar com alegria, né? Livro de Judas. Glória a Deus. Judas é um livro bem pequeno, irmãos, mas é uma profecia tremenda para esse tempo que nós estamos vivendo. É uma profecia tremenda revelada por Deus ao apóstolo Judas para passar para a igreja desse tempo. Judas, fica antes. Só tem só um capítulo mesmo, amém? Judas, capítulo 1. Glória a Deus. E o versículo 3 a seguir. Glória a Deus. Judas, capítulo 1 e o versículo 3 a seguir, amém? Todos acharam, igreja? Glória a Deus. Então vamos ler e ouvir com bastante alegria. Contra os ímpios e falsos mestres, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como as árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas e desraigadas. Amém? Todos podem se assentar. Glória a Deus. E exortar o Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje é o 5º elo da campanha Dai-me o dom da sabedoria. E eu pedi ao Senhor uma palavra. A Bíblia fala que quando nós estiver prestes a pronunciar diante do juiz, do governador ou de qualquer autoridade, para a gente não temer, ficar ansioso: ah, Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou falar lá hoje? A Bíblia fala para nós não ficar ansioso, porque o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos fará lembrar de tudo quanto ouvimos e vimos. Amém? Então, quando nós lemos, nós estamos vendo. Então, quando nós se dispõe a pronunciar a palavra de Deus, o Espírito de Deus faz nós lembrar de tudo aquilo que nós lemos. Então, por isso que é necessário a prática da leitura da Bíblia. O apóstolo Tiago fala: irmãos, não sejais vós apenas ouvintes,
mas também praticantes da Escritura. Então a fé vem pelo ouvir, mas só que nós temos que ler a palavra para termos revelações particulares do Espírito Santo de Deus. E quando eu leio esta palavra que o Senhor me trouxe no coração, e observando o dia de hoje, o cotidiano, primeiramente da igreja, segundo do mundo, a gente vê como que as Escrituras estão se cumprindo dia após dia. A gente vê o cumprimento das profecias na nossa casa, a gente vê os cumprimentos da profecia no nosso bairro, a gente vê os cumprimentos das profecias na nossa família, na nossa vizinhança. A gente vê, amados irmãos, os cumprimentos das profecias de Deus nos meios de comunicação. Se você assiste televisão, você ligar lá, você vai ver. Se você tem acesso à internet, você abrindo qualquer conteúdo de internet, você vai ver notícias desastrosas. A Bíblia fala que quando estiver próxima a vinda do Filho do Homem, o amor de muitos iam se esfriar. A Bíblia fala que os homens iam se trair, os irmãos iam entregar uns aos outros. A Bíblia fala, amados irmãos, que a nora ia se voltar contra a sogra contra a nora, e ambos iam se opor. E a Bíblia fala que em Judas é uma palavra mais voltada à igreja, é uma palavra mais voltada aos cristãos, a nós que um dia aceitamos o Senhor Jesus, que um dia descemos nas águas bastimais, que um dia confessamos ser fiel até a morte. A Bíblia fala que neste tempo, e acredito eu que é esse tempo agora, que é um tempo que a gente vê, amados irmãos, apesar que a Bíblia fala que nada é novo, né? Tudo se repete. E realmente, naqueles tempos atrás, tanto que a Bíblia fala que quando estiver próxima a vinda do Senhor Jesus, será como nos tempos de Noé. E a gente vê que está bem semelhante. Pode ver que o pregador prega, né? Ora, expulsa demônio, cura enfermos, opera sinais e maravilhas pelo Espírito de Deus, mas não há convenção. Quando tem convenção, é aquela convenção que a Bíblia fala, a falsa convenção, é o falso amor. Não é uma convenção voltada a Jesus, uma convenção disposta a abrir mão do pecado, a negar os desejos da carne. É uma confissão de pecado da boca para fora nos dias de hoje. E a Bíblia fala que quando estiver próximo à vinda de Jesus, será como nos tempos de Noé. E nos tempos de Noé, a Bíblia fala que a depravação tinha aumentado entre os homens, as orgias, a bebedice. O povo escarnecia de Noé, porque aquele que anuncia a verdade é visto como louco. Noé anunciava o dilúvio e o povo não acreditava. E aqui a gente vê, amados irmãos, que Judas também profetizou para esse tempo, que ia haver entre nós homens carnais, que iam causar divisões sensuais no meio do povo de Deus. A Bíblia fala, amados irmãos, que eles iam estar entre nós para causar divisão sensual. E nos dias de hoje, a gente vai aqui, tanto no nosso ministério, em qualquer outro ministério, a gente vê que as pessoas já não estão mais guardando a palavra, muitos de nós já não estão mais guardando a fé, igual a Bíblia está falando, aquilo que nós aprendemos. Nós vemos os irmãos bem sensuais, as irmãs bem sensuais. Nós vemos, amados irmãos, que aqueles que aparentemente estão lá em cima aos olhos do homem, mas para Deus está lá embaixo, porque a Bíblia fala que aquele que for o maior entre vós seja o menor, e o menor é o repudiado, o menor é o odiado, o menor é aquele que é o último da agenda, o menor é aquele que na falta de todo mundo eles se chamam. O menor nunca foi prioridade. Você não vai ver Davi sendo prioridade, José sendo prioridade. E a gente vê hoje, por falta da prática da palavra, por falta da leitura, por falta de revelação do Espírito Santo, até intimidade com Deus, a gente vê irmãos se abatendo na fé, porque não são convocados para pregar, porque não tem oportunidade de pregar num congresso. Quantos que estão com a fé abatida, não me chamam. Ele sabe que tem o Espírito Santo de Deus, mas ele quer que as pessoas reconheçam. Eles não entendem que a Bíblia fala que nesse tempo presente, quando estiver próximo à vinda de Jesus, muitos sacerdotes iam estar corrompidos, como no tempo de antes. Malaquias já falava, quem deras, Deus falava através de Malaquias, quem dera se colocasse guardas à porta do templo, para que não oferecesse sacrifícios imundos,
sobre o altar. Porque o povo de Israel estava num ponto que eles pegavam animais enfermos, animais mancos, roubavam animais e traziam para o templo oferecer sacrifício a Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas das vezes, pessoas estão roubando oportunidade. Às vezes você vai numa igreja, você vai ouvir a palavra, não afrontou nada do seu pecado. Você não sabe se a palavra foi para o crente ou se foi para o ímpio. Tem palavra que é para crente, tem palavra que é para ímpio. E essa palavra aqui que o Senhor deu nesta noite é para crente. E aqueles que é ímpio ouvindo vão saber que se um dia aceitar Jesus, Jesus requer, amados irmãos, que nós negamos o pecado, que Jesus requer submissão, que Jesus requer que nós aceitamos Ele, não por emoção, não porque alguém falou que hoje pode ser o último dia da tua vida, mas Jesus quer que você aceita Ele, reconhecendo como Senhor e Salvador da tua alma. O Senhor Jesus, amados irmãos, Ele não quer que nós aceitamos a Ele porque estamos passando um problema em casa. Ele não quer que nós aceitamos Ele porque estamos com problema na vida conjugal. Sabemos que esses problemas que nós temos, eles servem de isca para nos aproximar de Deus. Todos nós, quando viemos na igreja, estávamos com algum tipo de problema. Jesus veio para os problemáticos. Jesus veio para os enfermos, para serem curados. A própria Bíblia fala: traga-me todos os surdos que têm ouvidos, todos os mudos que têm boca, traga-me todos os mancos que têm pernas, para serem curados. Jesus, amados irmãos, tem prazer em curar, mas não é o foco de Jesus curar. Jesus fala que é melhor nós herdar o reino dos céus tendo uma só perna, do que ter as duas e ser lançado ao fogo. Então, aqui em Judas, a Bíblia fala que neste tempo, esses tais vão estar entre nós, causando divisões sensuais. E a Bíblia fala que esses tais Deus separou para juízo. O que é ser separado para juízo, irmão Márcio? É uma pessoa que vai praticar toda sorte de pecado. É uma pessoa que vai mentir. É uma pessoa que vai defraudar, vai corromper, vai enganar multidões, vai fazer sempre as suas próprias vontades. E ninguém vai ver juízo de Deus nela. Aí às vezes você que tem comunhão com Deus, serve a Deus com sinceridade, aí um dia você vem esfriar na fé, e você comete um pecadinho, e de repente você vê a mão de Deus sobre você. Aí às vezes você olha para aquela pessoa: meu Deus, fulano fez isso na igreja, Berclano fez isso, olha lá pastor fulano, olha lá Berclano. Porque a gente só vê notícias boas da vida deles? Porque a gente não vê males na vida deles? Será que o Senhor não me ama? É porque há diferença entre os que Deus ama e os que Deus não ama, igreja. A Bíblia fala que Ele prova e castiga todos quanto Ele ama. Se eu não amo a minha filha, problema, porque ela vai fazer. Mas se eu amo ela, eu vou me preocupar. Eu sempre dou esse exemplo. Tem 5 crianças lá, 5 crianças jogam pedra naquele caminhão que está ali. Todos jogam uma pedra desse tamanho. Minha filha joga uma britinha. Eu chego só na hora que eu vi ela jogando, ela nem acertou. Mas pela intenção dela acertar o carro da pessoa, eu vou castigar ela. Aí se ela for olhar, vai falar: mas pai, quem quebrou o carro foi fulano e o senhor não fez nada. Quem é minha filha é você, Vitória. Eu tenho que corrigir é você. Está entendendo, igreja? Assim é nós com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, não adianta nós dar lugar para o diabo. Não adianta nós dar lugar para a carne, porque, amados irmãos, todos aqueles que um dia realmente já foram filhos de Deus, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo e hoje se afastou dos caminhos de Deus, você só ouve mal notícia da vida deles. Todos aqueles que já verdadeiramente tiveram o Espírito Santo, quando se afasta dos caminhos de Deus, com o passar do tempo é só mal notícia. É sempre a mesma coisa. Assim que afasta é tudo alegria, tudo é festa. Arruma namorado, casa, noiva rapidinho, compra carro, casa, moto, bicicleta, faz de tudo, cresce profissionalmente, e a pessoa fala: nossa, porque é 2 liberdades que o homem tem, uma verdadeira e uma falsa. A verdadeira é aquela quando você aceita Jesus de coração, aí você verdadeiramente foi livre, aí você se sente livre do pecado. Mas tem aquela falsa liberdade, aquela falsa libertação, é quando nós afastamos dos caminhos de Deus.
Quando nós afastamos, epa, agora eu posso assistir novela, eu posso jogar futebol, eu posso beber cerveja, agora eu posso pegar fulano de porrada, agora eu posso falar mal de quem eu quiser, agora eu quero ver quem vai falar mal de mim, agora eu quero ver quem vai pisar no meu calo, agora eu estou livre. Não é assim? A falsa liberdade. Mas com o passar do tempo, se aquela pessoa foi nascida de novo, ela vai começar a ficar igual o filho pródigo. Ela vai começar, amados irmãos, a amargar lá fora. De início ela passa toda soberba perto da gente. Tipo assim, aí bobo, você está na igreja até hoje, olha o meu carro agora, olha a minha casa, Deus está me honrando, varão. Tinha um colega meu que estava desse jeito. Ele ofereceu a esposa dele, ele saiu primeiro. Depois a esposa dele continuou na igreja. Aí ele ofereceu a esposa dele e falou: amor, se você sair da igreja, é o seguinte, nós vamos viajar o Brasil inteiro, até fora do Brasil se você quiser. Mas para com isso, só. Esse negócio de igreja, esse povo é tudo religioso. A gente pode servir a Deus em casa, isso é bobagem. Entendeu? Vamos viajar, vamos curtir nossa vida, nós é jovem. Entendeu? Você fica indo para a igreja ou fica aqui em casa sozinho, depois reclama. E ali, irmãos, ele passou quase um ano só no ouvido da esposa, e a esposa pedindo às irmãs da igrejinha lá perto de casa para orar por ela, que estava passando muita luta com o marido. Aí as irmãs chegou em mim também, como eu sempre faço culto lá, sou bem conhecido. Ô irmão Márcio, se estiver orando, ora para fulano. Falei, amém, irmã. Aí conseguiu convencer a esposa a sair da igreja. Aí começaram a curtir. Você começou a ver foto deles em portos de galinha. E começou a viajar o Brasil inteiro mesmo. Mas na primeira viagem Deus deu um sinal. Ele tinha uma caminhonete igual essa minha. Ele voltando da praia, segundo ele cochilou no volante e entrou na lateral da BR e ia cair num despenhadeiro lá embaixo. Mas como esse carro é alto, tem uma boa aderência, ele acordou e conseguiu voltar para a pista rápido. Mas continuou persistindo. E passou um tempo, mais ou menos uns 8 meses depois, ele veio envolver num acidente e ficou tetraplégico. Né, irmãos? Ficou tetraplégico. Uma das últimas conversas que eu tive com ele estava me chamando para nós fazer sociedade, que ele também é marceneiro, muito bom, bem melhor do que eu. E ele falou comigo, Marcinho, mas eu não tenho ambição nenhuma. É só porque eu não quero ficar parado mesmo, sabe? Eu não quero ficar parado porque eu não tenho nada mais para fazer com o dinheiro. É mais só para meus meninos comer mesmo. Entendeu? Porque não tem mais desejo nenhum de dinheiro. Vocês verem. Então, quando a pessoa já teve comunhão verdadeira com Deus, você vai ver o castigo vindo sobre ele. Deus pode levantar ele daquela situação e vai levantar em nome de Jesus. Mas só que aqui Judas está falando que os que Deus separou para juízo, você não vai ver Deus pesando a mão neles. E não cabe a nós desejar também que Deus pese. É isso que Judas está falando, que quando, amados irmãos, Moisés morreu, a Bíblia fala que o arcanjo Miguel disputava com Satanás, com o diabo, o corpo de Moisés. Amados irmãos, o arcanjo Miguel não proferiu palavra de maldição, de juízo, nem para o diabo. Nem para o diabo. Você sabe o que ele está querendo dizer com isso hoje? Quantas vezes tem irmãos e irmãs entre nós que amaldiçoam o próximo? Vê uma pessoa pecando e lança maldição. Vai ver, Deus vai tocar. Está brincando com Deus. Deixa ele, deixa ela. É isso. O arcanjo Miguel não amaldiçoou nem o diabo, porque o diabo já está amaldiçoado. Não tem como você abençoar o que Deus amaldiçoou. E não tem como você amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas só que quando eu lanço uma palavra de maldição contra uma pessoa, além que Deus já abençoou ela, mas aquilo que eu lancei sobre a vida dela, Deus vai trazer para mim se eu não me arrepender. Aquilo, amados irmãos, que eu lançar contra a vida do meu próximo, contra a casa, contra a família de alguém, Deus vai trazer para mim. Nós não podemos usar o Evangelho, nós não podemos usar a palavra de Deus como arma para afrontar uns aos outros. A palavra de Deus, ela é para a salvação da nossa alma, para a convenção de pecadores. A palavra de Deus, ela deve ser pregada para nos afrontar, porque somos errantes.
Nós viemos na igreja para ouvir o que nós não ouvimos no mundo. Porque no mundo, tudo que nós fazemos de errado tem alguém aplaudindo. No mundo, amados irmãos, sempre tem pessoas coniventes com o nosso pecado. Mas quando nós estamos na casa de Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós podemos ter, amados irmãos, uma boa convivência com nossos filhos que não são cristãos. Nós podemos ter uma boa convivência com o marido, com a esposa, com o vizinho, mas nunca compactuar com o pecado. E nunca também amaldiçoar a pessoa. Porque quando o homem está na prática pecaminosa, ele já está amaldiçoado. Quando nós praticamos prostituição, adultério, mentira, calúnia, fofoca, difamação, facção, quando nós, amados irmãos, se levantamos contra o nosso próximo, nós já estamos sendo amaldiçoados. Não precisa de outras pessoas lançar maldição. E aqui a palavra de Deus fala que esses tais que eu estou semeando essas divisões. E eu tenho observado muito alguns irmãos falar: Deus vai pôr fulano de tal na cadeira de roda. Você viu o que está fazendo lá na sede? Aí um dia veio um grupinho falar comigo, eu falei: Deus não vai pôr ele. Porque o pai dele é amado de Deus, mas não quer dizer que ele é. A Bíblia falou que é desses tais no meio de nós. O pai dele, a gente vê a mão de Deus lá, porque é amado. Mas aquele que usa de engano é uma coisa. Agora, aquele que está enganado é outro, irmãos. Tem uma diferença entre pessoa usar de engano e a pessoa ser enganada. O que é a pessoa usar de engano? É eu conhecer a verdade e praticar mentira. É eu ter sido instruído a algo quando eu fui me batizar, quando eu confessei Jesus, e hoje eu ficar praticando diferente. Eu estou usando de engano. Eu vou chegar aqui chorando, eu vou ficar em casa chorando, eu vou ficar reclamando da minha vida, mas só que no fundo eu sei que eu não estou praticando o que eu aprendi. No fundo eu vou entender que eu não estou praticando aquela fé, aquela obra, aquilo que eu aprendi com os meus pastores. Eu deixei de praticar, eu deixei de amar, eu deixei de temer a Deus. Eu procurei ser mais amigo dos homens do que de Deus. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 a seguir, a Bíblia fala mais embaixo que nos últimos dias muitos iam deixar de amar, muitos iam deixar de glorificar a Deus, que é bendito, que é o Criador, para amar a criatura. Você sabe o que é isso? O povo hoje preocupa mais em não aborrecer o próximo do que aborrecer a Deus. Deus te põe na condição de falar uma palavra, a pessoa tem medo de falar. Ah não, se o irmão ficar chateado comigo, que fique. Se for Deus que mandou, fala. Vai agradar a Deus ou a homens? Então depois a gente vê muitas pessoas colhendo luta. Faz campanha, faz jejum, vai em vigília, vai no monte, pede, faz corrente de oração e nada se resolve. A pessoa olha para: meu Deus, eu não estou em prostituição, não estou em adultério, eu não estou fornicando, eu não estou abrasando, eu não estou me drogando. O que está acontecendo? Eu oro e não acontece. Mas a Bíblia fala que os covardes também não herdarão o reino dos céus. O que é ser covarde? É Deus te dar uma missão e você rejeitar. Deus manda você ir no presídio e você não vai. Deus manda você ir no hospital pregar. Não, Senhor, vou pegar coronavírus, vou lá não. Deus manda você pregar para um traficante. Ah não, ele vai me matar. Deus manda você falar algo na igreja. Ah não, Senhor, não vou falar não, senão o povo vai ficar com raiva de mim. Aí você omite de falar o que Deus mandou. Você omite de praticar o que aprendeu. Aí com o passar do tempo, a sua vida não vai estar como você esperava quando você aceitou Jesus. Você vai começar a olhar a sua vida, nós vamos começar a olhar a nossa vida e vamos falar: Senhor, cadê as promessas de Deuteronômio 28? O Senhor prometeu nos abençoar, cadê minhas bênçãos? Senhor, cadê as promessas de Salmo 128? Senhor, cadê as promessas de Mateus? Senhor, cadê as promessas que o Senhor deu desde o princípio para aqueles que te temem, para aqueles que obedecem a tua palavra? Porque eu não tenho paz para dormir, Senhor. Senhor, porque eu não sou feliz. Eu falo que o fruto do Espírito é alegria, mas eu não sou alegre, eu não sou feliz. Eu sou depressivo. Cadê o fruto do Espírito? Cadê, Senhor? Porque eu não consigo manter amizade nenhuma.
Eu sempre falo mal de alguém e alguém descobre que eu estou falando mal. Por que, Senhor? Porque eu não consigo lidar bem com ninguém. As pessoas que me aproximam para bem, eu dispenso, mas as que me aproximam para mal, eu abraço. É maldição. Deus põe pessoas para te ajudar, você pisa. Deus põe pessoas para te aconselhar, você esnoba, você isola. Deus põe pessoas que têm coragem de te instruir o caminho que deve andar, de te ajudar a enxergar o que está errado. Mas quando Deus usa essa pessoa, você fica brabo, fica braba. Eu não quero mais conversa com o irmão fulano, não. Eu não quero mais conversa com a irmã Berclana, não. Não, essa irmã fica igual Acabe com Micaías. Quando Josué falou com ele: porventura não tem um profeta aqui que fala em nome de Deus? Se algum profeta falar para nós ir em Ramote Gileade, eu vou. Aí Acabe falou: isso é moleza para nós, né? Estou conjecturando. Ele não falou assim, mas quis dizer assim: isso é mole, eu conheço profeta demais, eu tenho um monte de amigo profeta. Se fosse hoje, ele ia mandar o WhatsApp. 400 profetas aparecem lá. A Bíblia fala que ele vestiu vestes reais, Josafá, Acabe e Ezequias. E ficaram lá. Um era rei de Jerusalém, outro era rei de Judá, Josafá rei de Judá, Ezequias era rei de Jerusalém e Acabe era rei de Israel. E eles ficaram com vestes reais. E 400 profetas no meio de todo mundo para poder amaciar o ego deles, o profeta amigo, tipo Samuel profetizando para Saul. Deus não mandou falar nada com Saul, mas meu amigo, eu vou. Tá tudo errado na vida de Saul. Mas mesmo assim eu vou falar: Deus vai te honrar, Saul. Deus é contigo. Deus não mandou falar que era com ele. E Samuel era profeta, foi um dos maiores profetas da Bíblia. E a Bíblia fala então que estavam os três sentados lá na praça, em público, para todo mundo ver. 400 profetas chegaram em Acabe. Irmãos, é melhor ser contrariado por um do que enganado por 100. Chegou lá 400 profetas, a Bíblia fala que todos falaram numa só língua. Falou: vai, Acabe, que Deus é contigo. Vai que Deus vai te dar vitória. Acabe ficou todo. Viu só, Josafá? 400 profetizaram coisas boas a meu respeito. Mas Acabe, irmãos, era um homem corrompido. Acabe já foi um homem cheio do Espírito Santo. Acabe conhecia a verdade, ele estava usando de engano. Sabe aquela pessoa que sabe que está no pecado, mas quer fingir de desentendido? A pessoa sabe que está errado, mas quer fingir desentendido. Vai procurar socorro no homem. Tem coisa que o homem não nos livra. Tem coisa que o amigo não nos livra. Ele pode ajudar com dinheiro, com roupa, mas o interior é só Deus pode preencher. Não adianta nós usar de engano. Você pode ser perseguido, rejeitado, caluniado, humilhado, mas se você tiver o Espírito Santo, você passa isso tudo tranquilo. Porque você está em espírito, você vai ser feliz assim mesmo. Em Mateus capítulo 5, versículo 11, a seguir, a Bíblia fala para você sorrir nesse dia. Quando eles te caluniar, quando eles te injuriar, te perseguir. Se for por causa do testemunho de Jesus. Não porque você está envolvendo em assuntos que não agradam a Deus. Não porque você está envolvendo em situações que não é da vontade de Deus. E a Bíblia fala que os 400 profetizaram numa só boca: vai, Acabe, que Deus é contigo. Aí Josafá olhou para Acabe e falou: será que não tem pelo menos um que fala pelo Espírito de Deus aqui? Aí Acabe olhou: mas 400 já profetizaram, Josafá. Josafá falou: não, se Deus falar aqui, por boca de pelo menos um eu vou. Tem mais algum profeta? Tá vendo? Sempre rejeitado. Tem Micaías, filha de fulano. Tá lá no interior afora. Mas só que eu não gosto dele não, porque ele nunca fala coisas boas a meu respeito. E era profeta de Deus, e não falava coisas boas a respeito de quem está no pecado. Ele nunca fala coisas boas a meu respeito. Aí Josafá falou: não fala assim do homem de Deus. Quem é espiritual gosta. Não fala assim do servo de Deus, não. Aí a Bíblia fala que Josafá, Acabe foi lá, chamou um mensageiro e falou: é o seguinte, Jacó agiu. Você vai lá, vai até Micaías e fala com Micaías que 400 profetas já profetizaram coisas boas a meu respeito. Que nós vamos subir a Ramote Gileade
e que seja também a palavra dele uma só, assim como os 400 já disseram, beleza? Fechado?